Oi, amigos, tudo bem? Vamos analisar um pouquinho a questão da estética filosófica. Estética também muito conhecida como filosofia da arte. Um dos pontos mais interessantes da filosofia e também um dos pontos que tem interessado muito, contemporaneamente falando. A arte sempre foi uma manifestação humana, de certa forma, estudada pela filosofia, de uma forma positiva ou negativa, mas só em 1740 um filósofo e educador alemão chamado Alexander Baumgarten que decidiu fazer com que a estética se tornasse um ramo, não digamos independente, mas com sua metodologia própria e com sua metodologia singular. Baumgarten dizia que a estética é a forma de analisarmos tudo aquilo que excita, que incita, ou que, digamos de maneira bem simples, balançam os sentimentos humanos. Depois de um certo tempo, contemporaneamente falando, chega-se à conclusão de que a estética é a maneira como nós vamos analisar uma obra de arte e de como essa obra de arte ela é capaz de se colocar como algo fundamental para uma análise crítica e principalmente como objeto de reflexão e também como um objeto que pode suscitar manifestações, que pode suscitar críticas e pode principalmente se tornar um elemento transformador do mundo. Então, pessoal, notem que a estética é um ramo da filosofia muito abrangente. O primeiro pensador a tecer uma ideia acerca da importância da estética, principalmente em relação à arte, é Platão. Platão, o nobre discípulo de Sócrates. Platão que praticamente também revoluciona a maneira de pensar a filosofia. Platão, o pensador que esteve com Sócrates em todos os momentos e o pensador que revelou às pessoas o próprio pensamento socrático, porque Sócrates não deixou nada escrito. Então digamos que Platão seja um dos pensadores mais importantes da antiguidade clássica da filosofia. Bom, nosso amigo Platão tinha uma visão um pouco diferente da arte. E para que nós entendamos a opinião que ele tem acerca da estética, acerca da arte, é fundamental que nós entendamos aquilo que ele diz acerca do mundo, acerca da realidade das coisas. Platão dividia o mundo em duas ramificações. Dividia o mundo em dois: o mundo ideal, o mundo das ideias, e o mundo sensível. O mundo das ideias é um lugar perfeito, onde existe uma matriz perfeita, imaculada, de todos os seres que existem na realidade, na natureza. Tudo que existe no mundo possui uma matriz perfeita, correta, incorruptível no mundo das ideias. Nesse mundo das ideias existem as ideias perfeitas das coisas, a matriz perfeita de tudo que existe. Perfeito porque ainda não foi corrompida pelos desejos e pela matéria humana. Mas para Platão existia também um mundo sensível, que é esse mundo que nós mortais vivemos cotidianamente e exercemos nossa labuta cotidiana. Para Platão, o mundo sensível nada mais é que uma cópia,
uma imitação imperfeita, corrompida do mundo das ideias. Nós somos uma cópia de tudo aquilo que existe no mundo das ideias, com uma diferença: por nós termos matéria, por nós sermos corpo ou corpos, nós estamos sujeitos ao domínio das paixões, ao domínio dos desejos. E para Platão, tanto o desejo quanto a paixão era aquilo, ou eram os sentimentos e as emoções que corrompiam o ser humano. Ele dizia que a matéria humana é o obstáculo para o crescimento do ser humano. O corpo, os desejos, é tudo aquilo que impossibilita a evolução do ser humano para que ele atinja o mesmo nível do mundo ideal, do mundo das ideias. Portanto, quando Platão analisa uma obra de arte, ele coloca a obra de arte primeiro como mimesis, imitação. E o mais grave, uma imitação inferior, muito mais inferior até do que a realidade que ela imita, que ela copia. Para Platão, se o mundo sensível que nós vivemos, que nós habitamos, que nós existimos, é um mundo imperfeito, uma cópia imperfeita do mundo das ideias, a obra de arte, que é uma cópia, uma imitação do mundo dos sentidos, essa obra de arte também é muito mais imperfeita até do que esse mundo que ela copia. É a imitação da imitação, a mimesis da mimesis. O que nós conhecemos hoje como simulacro, a cópia da cópia. Se a cópia já é imperfeita, a cópia da cópia mais imperfeita se apresenta. Entenderam, pessoal? Então a obra de arte ela é imperfeita, ela é uma cópia de algo que já é cópia, ela é uma cópia da realidade, desse nosso mundo sensível, que é uma cópia do mundo perfeito, do mundo ideal, que Platão, tão poeticamente, tão filosoficamente, não vai ficar bravo comigo, porque ele não gosta da arte, analisa. Para Platão, a arte, a poesia, o teatro, eles desviam o ser humano daquilo que é fundamental, que é o foco no conhecimento e o foco na verdade. Para Platão, o teatro, a comédia, a poesia surgem da inspiração do ser humano, surgem de algo que não está no intelecto humano, que não possibilita o conhecimento de nada, é apenas um desejo de fuga. O ser humano produz arte através da interferência absoluta das paixões. E quando um ser humano, por exemplo, cria um poema, ele nada mais faz do que fugir da realidade e da verdade. O teatro nada mais é do que imitar o mundo de maneira grotesca e mais imperfeita ainda, para que os seres humanos não conheçam a verdade das coisas. No livro dele chamado A República, onde ele escreve acerca da criação de um sistema político perfeito chamado República, uma das primeiras coisas, uma das primeiras atitudes, uma das primeiras medidas que ele faria nessa República era expulsar os poetas, expulsar os artistas, porque eles não trazem nenhum tipo de benefício para o crescimento moral, para o crescimento filosófico do ser humano, enquanto buscador da verdade das coisas e da realidade como ela é. Então Platão realmente não gostava mesmo dos poetas. Hoje, talvez ele odiasse os programas de mídia, esses programas de comédia, de humor, entrevistas, toda essa mentira que todos os dias é colocada para o ser humano. Platão odiaria isso. Platão só faz uma ressalva, apenas uma: a música.
Ele exclui a música porque ele diz que a música, se for usada de forma correta, pode educar o jovem para a virtude. E qual seria a forma correta da música para Platão? Seria a marcha, a batida forte, a marcação militar, podemos dizer assim. Porque apenas essa é capaz de ensinar aos jovens, às crianças e aos jovens, disciplina. Essa é a visão de Platão, uma visão dura, uma visão crítica demais acerca da arte. E de forma muito interessante até, o seu discípulo mais importante, chamado Aristóteles, e também um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, traz uma visão totalmente diferente da do seu mestre. Aristóteles foi um aluno de Platão e um aluno muito impressionado com a inteligência do mestre. Platão tinha uma escola chamada Academos, academia, e Aristóteles talvez não faltasse uma aula. Ele gostava das aulas do seu mestre Platão e das conversas que tinham acerca da realidade, acerca do ser humano. Contudo, Aristóteles era um profundo conhecedor das coisas. Aristóteles havia sido professor de Alexandre o Grande. Toda a visão de Alexandre o Grande acerca da importância do conhecimento foi traduzida de Aristóteles para ele. Ele ensinou Alexandre o Grande a gostar da filosofia, a gostar das artes, a respeitar os museus, a respeitar todo tipo de lugar onde o conhecimento se expressasse. E Aristóteles, como um pensador independente, ele faz uma análise totalmente diferente da arte, uma análise positiva da arte. Ele diz que a arte é uma manifestação superior do conhecimento humano. Ele diz que a estética está colocada realmente no intelecto humano. Ele diz que a arte, ela também é mimesis. Ela é uma imitação, contudo, é uma imitação que pode ter duas funções fundamentais para o ser humano. A primeira função é a função catártica, ou seja, a arte funciona como catarse, ou seja, uma forma do ser humano purificar, do ser humano expelir, para o ser humano extravasar todas as paixões que está ali guardado dentro dele, escondida dentro dele, que ele não pode expressar e expressa de maneira espetacular pela catarse que só a arte é capaz de proporcionar. Essa função catártica, ela foi estudada depois por Freud e por muitos outros psicólogos. Dizem muitos que Aristóteles foi o fundador da psicologia, principalmente por entender que dentro da mente humana reside vários pontos obscuros, onde o ser humano guarda, esconde as paixões que ele não pode extravasar. E para Aristóteles a arte é uma forma memorável de extravasamento, de expulsão, de revelação de tudo aquilo que está guardado no ser humano. De que maneira? Quando um ser humano assiste, ele está tratando dos gregos, digamos assim, quando os gregos iam aos teatros e assistiam uma tragédia, toda aquela tragédia servia de forma expiatória para aqueles gregos. Vendo aquilo de fora, eles extravasavam o que tinha por dentro. Desse choque entre imitação e realidade, os gregos resolviam seus problemas internos, resolviam suas dores internas, seus sofrimentos internos, analisando tudo aquilo que a tragédia proporcionava. Antígona é uma tragédia muito interessante de Sófocles. Colocava um irmão que se rebela contra o próprio reino, o próprio povo, entra em guerra com esse povo para tomar o poder, é morto, e a irmã desse rapaz, desse príncipe, podemos dizer assim, chamado Antígona, ela decide, ela fica num momento muito contraditório. Segundo as leis daquele lugar, um traidor jamais poderia ser enterrado com honras, deveria ser deixado lá no lugar onde ele morreu para servir de alimento aos animais. Em contraposição,
as famílias diziam que eram fundamentais os rituais de passagem do ser humano que havia morrido. E a irmã dele ficou nessa contradição. O que fazer? Muitos analisam essa contradição de uma forma profundamente psicológica, e os gregos resolviam suas contradições assistindo peças teatrais de nível trágico, dramático, cômico, de forma a expiar, a purificar, a extravasar suas dores. Contudo, Aristóteles também via uma outra característica fundamental das artes para o ser humano, que era a sua característica pedagógica. A partir dos poemas, a partir das peças teatrais, das tragédias, dos dramas, os seres humanos podem aprender de forma muito mais correta e concreta acerca da história, muito mais até do que se buscar fontes históricas reais. Então ele valorizava muito o papel pedagógico, o papel de conhecimento que envolvia a arte. Podemos dizer que Aristóteles era um amante da arte, e podemos dizer que para Aristóteles a arte era um dos componentes fundamentais da filosofia. O terceiro pensador que vai nos ajudar a analisar a questão da estética é um pensador prussiano chamado Immanuel Kant, um dos pensadores mais incríveis que a história da filosofia já viu, um conciliador de pensamentos, um homem capaz de unir tanto o empirismo quanto o racionalismo numa teoria totalmente diferente, uma teoria que aceita os dois lados dessas duas formas de ver o conhecimento de forma tão radical. Só para que a gente se lembre, o racionalismo dizia que o conhecimento só pode ser adquirido pela razão humana. Os empiristas, que o conhecimento só pode ser adquirido através dos sentidos humanos. Immanuel Kant faz a junção dos dois e revela a utilidade dessas duas formas de conhecer a realidade e as coisas que a compõem. Em relação à estética, Kant cria aquilo que podemos chamar de juízo estético. Tem uma parte da filosofia de Kant, eu não vou poder me estender aqui, porque eu quero me focar, me centralizar, ou me colocar bem dentro do contexto da estética. Tem uma parte da obra dele chamada Crítica do Juízo. E quando chega ao juízo estético, ele diz algo impressionante. Ele diz que o juízo estético é aquele capaz de trazer uma análise da arte, da obra de arte, sem a necessidade alguma de elaboração de conceitos. O juízo estético, também chamado por ele de juízo reflexivo ou juízo-reflexão, significa que nós humanos podemos nos interessar pela obra de arte apenas pelo prazer que ela nos proporciona. O juízo do gosto, puxa, eu gosto dessa obra de arte. E a maneira como eu vou interpretar, analisar essa obra de arte tem muito a ver com os meus sentimentos interiores, com a minha experiência como ser humano e da minha maneira de ver a vida. Ou seja, eu coloco tudo de subjetivo na obra de arte que eu gosto. Gostar da obra de arte já é uma forma muito interessante de saber analisar essa obra de arte. Quando vislumbramos uma obra de arte, olhamos para ela, nós vemos muito de nós naquela obra de arte. Nós usamos tudo aquilo que temos dentro de nós. Olhar uma obra de arte, essa relação entre obra de arte e o sujeito que a analisa, tem, segundo Kant, uma frase interessante que é: eu vejo, eu vejo, eu sei, porque eu possuo dentro de mim, digamos até, conhecimentos a priori, anteriores à experiência, que me possibilitam ou
entendimento daquela obra de arte. É fabuloso o pensamento de Kant. Kant ele analisa a obra de arte numa perspectiva interessante, porque ela, na verdade, ela representa tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que vemos nela. Eu posso ver numa obra de arte elementos de excitação, elementos de prazer, elementos de dor, elementos de sofrimento, elementos de atitude, e outros podem vê-la de forma totalmente diferente. Eu me lembro de um livro de... Deixa eu ver se me recordo agora. De Pablo Picasso, onde ele dizia o seguinte: hoje eu não faço mais obras de arte, eu desenho arabescos e deixo que os críticos de arte coloquem significado nos arabescos que eu produzo, nas formas geométricas que eu produzo. O que significa isso? Que ele entende que mesmo que ele não tenha tido como objetivo dar significado algum naqueles arabescos e rabiscos, digamos assim, os críticos colocariam tudo que eles têm dentro de si, anteriores à própria experiência, para analisarem essa obra de arte e darem sua opinião. Inacreditável isso. Fabuloso isso. Nessa perspectiva, então, meus amigos, é que nós precisamos analisar umas coisas interessantes. Desculpa, aqui está caindo umas coisas aqui. Que é fundamental no pensamento kantiano, é que o juízo estético é guiado pela imaginação e não pela razão. Guardem sempre isso. O juízo estético é desvinculado da razão humana. Não é necessária a razão humana. Ele está, na verdade, sendo produzido pela nossa imaginação, por aquilo que temos dentro de nós. E que esse prazer não possui nada de lógico, não possui nada de racional, é apenas algo subjetivo, de prazer ou desprazer. Eu posso me sentar numa galeria de arte, ou posso acompanhar os visitantes e ver que todos estão embevecidos, apaixonados por uma obra de arte, e eu me chegar até ela e me sentir mal com aquela obra. Sim. Porque o prazer e o desprazer são subjetivos. Eles não estão calcados na minha razão, mas apenas na minha imaginação. O belo para Kant é o que é capaz simplesmente de, sem conceito, produzir sensações. Quando eu olho, do ponto de vista filosófico, a realidade, uma árvore, ou alguma coisa que a realidade me coloca, inicialmente eu preciso de um conceito. A filosofia, ela obedece à razão, ela conceitualiza. A estética não. O juízo estético não necessita de conceitos, porque tudo diz respeito às sensações humanas. O que aquela obra de arte causou em mim? Qual o impacto que ela causou em mim? Qual os afetos que ela despertou em mim? E o fundamental é que os seres humanos, para Kant, possuem dentro de si condições a priori de sensibilidade acerca do entendimento da obra de arte. O que seria esses sentimentos a priori? O que seria isso? É algo que reside dentro de cada um de nós, está anterior à própria experiência e anterior aos próprios sentidos, vamos colocar assim. Talvez seja uma forma que Kant estabeleceu para fazer aí um acordo entre a emoção e a razão,
entre a emoção e o intelecto, a forma como o intelecto pode também interagir nesse processo de conhecimento de uma obra de arte. Por esse motivo, o juízo de gosto, o juízo que me faz estabelecer uma relação com uma obra de arte, porque ele me causa desejo, me causa prazer, me causa alegria, felicidade, faz com que essa arte possa ser singular para mim, mas universal, porque outros também, por possuírem essas condições a priori de sentimentos, aquilo que está dentro dele, poderão também estabelecer com essa obra de arte uma relação de entendimento. E esse entendimento se dá pela imaginação e por esses juízos a priori, essas condições a priori de sentimentos, de condições de sensibilidade acerca da obra de arte. Kant é um pensador complexo, mas é fundamental para o entendimento da própria filosofia em si. Então, só retornando para Platão, a arte é negativa, ela tira o ser humano do caminho do conhecimento, porque ela envolve apenas a paixão e a emoção. Ela é a cópia da cópia, porque ela é a cópia de uma realidade, que já é uma cópia imperfeita de uma realidade perfeita, chamada mundo das ideias. Para Aristóteles, a arte é fundamental. A arte tem uma dimensão catártica, porque nos ajuda a jogar fora de dentro de nós, a extravasar questões relativas à emoção que está aqui recluso dentro de nós e nos atrapalha, como também tem uma função pedagógica de nos ensinar acerca da vida. E para Kant a arte é simplesmente uma forma do ser humano se relacionar com a obra de arte de maneira subjetiva. É o que ele chama de juízo estético, juízo de reflexão. Todo ser humano possui dentro de si condições a priori anteriores à experiência de entender a obra de arte pela sensibilidade. E esse juízo estético ele está fundamentado na imaginação. Contudo, essa condição a priori pode ser uma ponte para que o conhecimento da obra de arte, o entendimento dela, também possa passar pelo intelecto. Só não me esquecendo que para Kant o intelecto humano deve servir também como limite da própria imaginação, para que a imaginação não degenere, não se torne algo inútil, algo muito mais próximo da loucura, algo muito mais próximo daquilo que é impossível ser conhecido. Então, notem que também aqui o intelecto cumpre uma função. Um abraço, boa tarde para todos.